Qual é o passo 1? Tirar frases. Essa frase, por exemplo, é do Chet Baker. Tá na gravação, te digo a gravação, não lembro o tempo, o minuto, o segundo certinho, mas tá na gravação. É até legal você treinar essa frase aqui bastante nessa aula e depois você ouvir a gravação. Depois com a aula, aí você vai ouvir a gravação. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai perceber a frase. Porque você deu chance para o seu cérebro se conectar com essa frase. É incrível. Se você faça essa experiência hoje, assista essa aula. Depois, se você não pode assistir ela agora com o seu instrumento, assiste ela mais tarde com o seu instrumento. E depois que você assistiu a aula e fez isso que eu passei aqui, vai lá e ouve a gravação do Chet Baker. Na verdade, o disco não é do Chet Baker. O solo é do Chet Baker. Tá? Solo do Chet Baker. Mas o disco, o álbum é o álbum Concerto. Acho que é assim que escreve. Concerto do Jim Hall. E a faixa é You'd Be So Nice to Come Home To. You'd Be Nice to Come Home To. Essa é a faixa que vai ter o solo do Jim Hall na guitarra, que é incrível também, que é um dos caras que eu mais gosto, assim. E vai ter o solo do Jim Hall, vai ter o solo, agora eu não lembro, acho que tem um solo de sax, e depois vem o solo do trompete, que é o do Chet Baker, tá? E o solo, no meio lá do solo do trompete, do Chet Baker, vai ter essa frase que eu te mostrei. Entende? Então, o que é tirar frases? Tirar frases é literalmente você copiar o solo de alguém. Pode ser o solo todo, pode ser uma parte, né? Mas é copiar mesmo, descaradamente. É você copiar o solo, tocar junto. Por quê? Porque aí você vai entender muita coisa que está acontecendo. Obviamente você precisa ter uma base teórica para entender isso. Se você não tiver uma base teórica, por exemplo, no DNA da improvisação, eu dou essa base teórica para o cara também conseguir chegar a tirar os solos, né? Senão também não adianta. Pô, eu não tenho base teórica, eu não consigo tirar os solos. Aí eu ensino quais são os fundamentos que você precisa desenvolver e eu mostro os treinos para até você chegar a tirar o solo. Porque quando você chega a tirar o solo, aí você começa a ver, e obviamente tem que ter essa parte anterior para você poder entender o que o cara está fazendo. Mas quando você faz isso, você entende como é que se cria um solo. Entendeu? E na verdade no início, você não devia nem se preocupar em criar o solo. Você pode tocar os solos dos outros. Ah, mas eu não quero copiar ninguém, Thiago. Eu não quero perder a minha identidade. A sua identidade, ela é sua e ninguém tira. Não vai ser você tirando um solo que você vai perder a sua identidade. Imagina. Você vai deixar de ser você. Não tem como. Por quê? Você sabe quantos neurônios existem na sua cabeça, no seu cérebro, no cérebro humano? Tem uma pesquisa brasileira aí, 86 bilhões. Parece que já tem uma outra pesquisa aí que está rolando que estão dizendo coisa de 100 bilhões de neurônios. Cara, pelo amor de Deus. Os caminhos neurais que você vai criar com essas frases não podem ser iguais aos caminhos que o cara criou com essa frase que ele tirou, que ele fez, que ele, sei lá. Entende? Então não tem como. Você está se apropriando de uma ideia e essa ideia vai se juntar com outras ideias e você vai ver diferente. Olha, você agora, por exemplo, agora são 8h24 da manhã, 22 de março de 2023.
Eu não sei você, mas se eu abrir aqui a minha janela, eu estou vendo o sol. Você com certeza está vendo o sol de onde você está, né? E o sol que você está vendo é o mesmo, entende? Só que você está vendo ele sob um outro ponto de vista, diferente do meu. É a mesma coisa com as frases. Você não vai ficar igual, cara. Por quê? Porque você está vendo a mesma frase. Você tira a frase do Chet Baker, eu tiro a frase do Chet Baker e fulano tira. Vai ser diferente. Porque a conexão que você vai fazer é diferente. Você sabe quantas... tem dezenas de bilhões, né? Milhões, não, com B maiúsculo. Dezenas de bilhões de neurônios no seu cérebro. E cada neurônio faz, em média, entre 1.000 a 10.000 conexões uns com os outros. O número de combinações de conexões entre neurônios de um cérebro humano, que você vai ter que multiplicar, sabe o quê? O número é maior do que o número de átomos da Via Láctea. Pelo amor de Deus. É impossível você encontrar os mesmos caminhos que eu e que outro cara. Agora, é claro, se você tirar uma frase só, você só vai ser igual um papagaio. Você só vai falar a mesma coisa. Você olha o papagaio, todo dia ele repete a mesma coisa. Agora, você tem uma capacidade absurda de conexão. Entendeu? Que a ciência prova isso. Que você tem, tá tudo aí. Tudo aqui, ó. Agora, você só precisa alimentar. Entende? Se todo dia você alimentar, seu cérebro resolve para você. Entendeu? Ele se vira. Ele vai te entregar, sabe o quê? Criatividade. Ele vai te entregar, sabe o quê? Solos. Ele vai te entregar fraseado. Entende? Todo mundo faz isso. Todo mundo tira os solos. Entendeu? E por que tira o solo? Porque te leva a improvisar sem pensar em escalas. Entendeu? E aí você foge do shape cara, eu não consigo criar solo. Claro, você só tem uma informação. Você precisa dar um monte pro seu cérebro. Dá um monte para ele, para você ver o que ele faz. Resume-se, a grosso modo, a um fenômeno eletroquímico. É reação química e eletricidade acontecendo o tempo todo no seu cérebro. E ele está criando conexões. Agora, se você só dá uma coisa todo dia para ele, ele vai fazer só aquilo. Inclusive vai ficar muito bom, né? Se você só faz as escalas, ele fica muito bom nas escalas. E aí você fica muito bom em tocar aquilo que você não quer. É horrível isso. Então, dá muita coisa para ele, para você ver se ele não vai fazer, não vai acontecer. Ó, aí, essa frase aqui, eu já te mostrei como é que é a frase. E isso aqui te ajuda, inclusive, a enxergar de onde você vai de um acorde para o outro. Entendeu? Improvisação só é complexo quando você olha do ponto de vista da mente consciente. Mas quando você olha do ponto de vista da mente subconsciente, não é. Porque a mente consciente é 40 bits por segundo. A mente subconsciente é 40 milhões de bits por segundo. Entende? Só que ele, para se tornar subconsciente, precisa fazer muita conexão. E você precisa alimentar essas conexões. Como é que eu alimento isso? Internalizando. A palavra-chave você tem que fazer treinos de internalização. A música está aqui dentro. Ela vai acontecer aqui. Primeiro você insere, depois ela sai. Entende? Ó, vamos lá então. Se o passo 1 é você... Se o passo 1 é você tirar as frases, se o passo 1 é você tirar as frases, e eu te mostrei aqui uma frase, inclusive eu vou repetir essa frase, vou te ensinar ela para você ter mais confiança nela. Ela é assim, ó. Você vai pensar nesse Ré menor. Vem na quinta dele. Inclusive essa frase aqui é construída com base em uma matriz, né? O que é a matriz? No método DNA da improvisação, você não vai encontrar isso em lugar nenhum, porque isso quem fala sou eu. Ó, a matriz são frases, é a célula-tronco do negócio. Entende?
que é a célula? É o DNA. É o DNA da improvisação. Então, você, com essas matrizes, elas criam frases, elas criam ideias, elas se multiplicam, elas se modificam, elas estão em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é solo das pessoas. Então, por isso que os alunos do DNA da improvisação, eles fazem treinos para intensificar essas matrizes aqui, ó, para internalizar essas matrizes. E o que acontece? Quando ele começa a ouvir os solos, as matrizes começam a pular na cabeça dele, ele começa a ouvir isso o tempo todo, ele começa a perceber que realmente é isso o tempo todo. Agora, para pensar numa coisa. Se você sabe, sei lá, eu morei na Suécia, né, um tempo, e eu falo sueco igual um papagaio. Na verdade, esse ano está completando 10 anos que eu voltei, então, e eu parei de conexão com o sueco. Então, que sueco que eu tenho? Zero, né? Mas eu sei as palavras, né? Me quebrou, muito bom. E daí, o que eu faço com isso? Né? É muito pouco. Isso não me leva a falar sueco. Então, quando eu ouço o sueco, e aí vamos supor que eu só sei isso, me quebrou. Aí eu tô ouvindo lá, o cara tá me quebrou, me quebrou. Pô, o cara só fala me quebrou, o resto é não, ele tá falando um monte de coisa, eu que não tô entendendo. Então a mesma coisa com as matrizes. O cara tá falando um monte de matrizes, eu que só sei uma. Aí só tem como aprender, só tem como perceber uma. Entende? Então essa frase aqui, ela é baseada numa matriz, que é a matriz 1.1. Então, ó, que é engatando de novo nela. Então decora isso aqui, ó. Pensa no Ré menor, vem aqui e faz. Depois. Você chegou aqui, ó. Quando chegar aqui é só o 7. Vou cantar os baixos, ó. Cantar o baixo, sol pra cima, tá muito grave pra mim. Ouviu como soa? Tem mais ou menos a noção agora de como soa essa frase.